Eu amo chuva. Eu descobri que lá no norte do Canadá, já pertinho do Alasca, tem um hotel que o pessoal vai lá, sabe para fazer quê? Fazer o quê? Viver uma tempestade. Lá é uma tempestade meio constante. Já pensou, irmão? Qual a tua programação para essas férias? Cara, eu vou pegar umas tempestades. Vou pegar chuva, muita chuva. E a minha tia, que me conhece muito bem, pegou e me mandou um vídeo agora lá da fazenda. Eles passaram o dia lá e o lago está muito cheio e muita chuva e ondas. E ela mandou para mim assim, porque ela falou, lembrei de você na hora. Eu falei, Senhor, o paraíso, um vislumbre do paraíso. E eu estava distraído mostrando isso ali para minha esposa. Porque na verdade o que o homem busca é sempre algo que vai lhe satisfazer a alma. O homem está em busca sempre de um caminho. Quando nós viemos a essa terra, e quando nós começamos a ter uma consciência de quem somos, quando paramos para pensar sobre a vida, vem aquelas grandes perguntas da humanidade, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? E o maravilhoso é que todas essas respostas você encontra na Bíblia. É só você ler ela de Gênesis a Apocalipse e você vai encontrar todas as respostas para todas as perguntas. Mas o que o homem busca é um caminho, é entender qual é o sentido da vida. Existe um livro na Bíblia de um homem que se dedicou a isso. Salomão, depois de ter provado todas as coisas, ele escreveu o Eclesiastes. E ele, de fato, provou todas as coisas. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê que até mesmo a loucura ele provou. E no final ele conclui, ele diz, de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, o que importa é isso. Tema ao Senhor, guarde-se para Ele. E isso é o que realmente tem interesse. Mas por buscar saber qual é o caminho, é que os homens faziam as perguntas para Jesus. E Jesus então respondia, e quando nós vemos, tanto em Marcos como em Mateus, como a minha amada Juliana acabou de ler, mas em Marcos também você vê uma série de 3 parábolas falando sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, que afinal de contas é aquilo que as pessoas de fato querem saber. Como é esse reino? O que é que acontece depois desta vida? Aqui, por mais que alguém viva 100 anos, quando você compara com toda uma eternidade, é muito pouco tempo. Por mais que pareça muito, 70, 80, 90 anos, tenta dimensionar isso com a eternidade. Você vai ver que não é nada. Quando você pega e começa a estudar um pouco a história do universo, você começa a medir em milhões, em bilhões de anos, e você vê que o ser humano, você pega o Homo sapiens, está aí há o quê? 10 mil anos? E você compara só com o que já existiu, é um absurdo. Eu costumava, nas aulas de teologia, quando estudávamos antropologia bíblica, colocar uma régua para mostrar o que é o ser humano, o que somos nós diante do universo. Se você pegar uma régua padrão de 30 centímetros, e digamos que esses 30 centímetros dessa régua padrão, são tudo desde o início do universo, e se você quer levar para uma parte científica, vamos colocar o Big Bang. Se você quer colocar da parte de quem deu o estralo para acontecer o Big Bang, é a mesma coisa, você vai contar a partir da mesma data. E se você colocar de lá até hoje, nesse dia em que nós estamos hoje, nesses 30 centímetros, a história do homem se resume a quanto dessa régua? 15 centímetros? 10? 5? 1? Menos de 1.
Então o universo, a vida, tudo é tão imenso, que quando nós pegamos e colocamos isso, eu estou falando de história da humanidade, não que a história do homem equivale a menos de 1 centímetro, eu estou falando da história da humanidade. Quando coloca a vida, então, de cada um de nós individualmente, é menos do que um grão de areia, não em uma praia, mas em todo o planeta. Existe algo maior, existe um sentido para Deus ter criado um universo que continua em expansão até o dia de hoje. Talvez a descoberta mais impressionante dos últimos anos tenha sido que o universo continua a se expandir, mas mais impressionante que isso, é que ele está acelerando a expansão. Eu gosto muito de ler, de estudar, e isso é um tema que me fascina. E havia um consenso de que, houve então o início do universo, ele teve aquela super expansão, e agora ele parou, de repente, não, ele não parou, ele continua expandindo. E de repente, quando os cientistas descobriram que não só ele está expandindo, como ele está acelerando a expansão, eles falaram, não, para, porque aí quebrou com tudo o que nós tudo que nós conhecíamos de ciência até agora. E aí tiveram que parar tudo. E daí sabe o que eu lembro? Eu lembro de Jesus, quando foram repreender ele, porque ele estava curando no sábado, e no sábado não, porque você não viu que Deus descansou no 7º dia, e Jesus diz, ei, o meu Pai trabalha até hoje. E aí quando eu vejo o universo expandindo e cada vez mais, eu falei, Deus está trabalhando até hoje. Ele continua fazendo acontecer. E eu acredito que esse universo todo foi feito para nós, não só esse planetinha pequeno onde nós estamos. É claro que aqui para nós ele deu todo um cuidado especial. Até o nosso Big Brother. Quem conhece o Big Brother? Ninguém conhece o Big Brother? Calma, irmão, não vou te repreender que você assistiu na Globo, não. Vou sim, irmão, para com isso. O que você está assistindo o Big Brother? Vocês estão loucos? Eu estou falando do nosso irmão Júpiter. Aquele planeta gigante, já ouviram falar? Que ele está lá protegendo nós do cinturão de asteroides. Você não lembra da escola que você estudou? Que dentro da nossa Via Láctea existe um cinturão, dentro do nosso sistema solar, não só da Via Láctea, tem um cinturão de asteroides, lembra? E que eles estão lá loucos para ser um tipo de diabo, procurando alguém para matar, alguém para eles devorar. E por que é que o nosso planeta, a Terra, ele não é atingido por eles? Porque Deus colocou um Big Brother do nosso lado lá, depois de Marte, e ele, pela força gravitacional dele, ele puxa os asteroides para ele, e aí nós na Terra não somos atingidos. Fala aí, meu irmão, por um acaso? Sério que você acha que é possível que isso seja um acaso? Tem um universo inteiro, o planeta dos mais diversos tamanhos, e de repente ele coloca um planeta absurdo de grande para cuidar, para nós não sermos atingidos aqui. Você sabia que se desse uma mexidinha na Terra e ela fosse um pouquinho mais perto do Sol, nós iríamos morrer queimados? E se botasse um pouquinho mais longe, nós iríamos morrer de frio? É tudo muito perfeito. É tudo muito perfeito demais para ser um acaso. Quando alguém vem falar comigo sobre, mas você acredita mesmo em Deus? Você tem fé mesmo? Tua fé é tão grande para tudo isso? Você acredita que é assim, assado? Sabe, eu começo a pensar, cara, eu tenho motivos para crer. Ele, mas tu acha que existe Deus? Eu falo, olha, para falar bem a verdade, se eu puxar lá para o meu lado bem racional, sabe o que eu acho? Eu acho que não deveria existir nada. Nada. Irmãos, qual é a lógica de existir qualquer coisa? A lógica era não existir nada. Porque tudo que existe foi criado, então nós temos que ter um Criador. Eu acho que isso não tem lógica. Cara, a lógica
E eu gostaria que você pensasse muito nisso. A lógica era não existir nada. 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 Essa é a lógica. Porque para algo vir à existência, algo anterior tem que ter existido. Então a lógica é não existir nada. Mas tem alguém que fala, não, mas eu consigo acreditar que existia rochas, minérios, existia coisas assim. E aí tu pergunta, tá, mas da onde? Mas nisso você acredita? Não, nisso eu acredito. E daí tu acredita que de duas pedras que se juntaram surgiu vida. É uma combinação de química. Eu falei, cara, desculpa, eu tenho fé, mas não é tanto assim. Aí minha fé não é tão grande para achar que de algo sem vida surgiu vida. Aí o incrédulo daí passou a ser eu. Eu sou o incrédulo. Então, mas como existe, já que existe, eu quero conhecer, eu quero saber mais. Eu quero saber qual é o caminho para eu chegar a esse conhecimento. Qual é o caminho que eu preciso seguir? A Juliana falou aqui sobre sementes que caem à beira do caminho. E então vem o inimigo e rouba. Caminho é uma das palavras mais utilizadas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, existem algumas passagens que ela passa a escrever caminho com C maiúsculo. Vocês já viram isso? Você já estava lendo a Bíblia e de repente pegou e falou, ué, por que aqui caminho está escrito com C maiúsculo? Você sabia que os cristãos, você, eu, nós, no início, não éramos chamados de cristão? Como é que eles nos distinguiam? Eles falavam os do caminho. Eu vou na igreja, não, eu vou lá na reunião dos pessoal do caminho. Quem Paulo perseguia? Coloca para mim, sem muita certeza, mas acho que é, porque isso não tinha programado, acho que é Atos 9, Atos 9:2, é isso? Dá uma... glória a Deus. Pediu-lhe cartas, isso Paulo, às sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem e esse caminho aqui tem que ter C maiúsculo, pertencesse ao caminho, levasse presos para Jerusalém. Então, quando nós lemos a Bíblia, Paulo não está perseguindo os cristãos, Paulo está perseguindo os que são do caminho. Caminho é aquilo que nós precisamos encontrar, porque você só vai chegar a algum destino se você estiver no caminho. E se você só vai chegar nesse destino correto, certo, se você estiver no caminho certo, porque quando você está no caminho errado, quanto mais longe você for, mais difícil é a volta para o caminho certo. Isso aqui deu um tema de uma mensagem para mim lá na montanha. A minha teimosia me fez ir por um caminho que estava errado. Na verdade é pior, foi a minha rebeldia, não é rebeldia, irmão, estava com pressa. E queria chegar logo, e eu tinha uma ordem, espera para todo mundo ir junto. E eu falei, meu Deus, eu vou indo. E fui. E fui aonde? Fui a um precipício absurdo. Quando eu cheguei que eu vi que não tinha, sabe? Aquela coisa assim, eu falei, meu Deus, e agora? Já tinha caminhado muito. E eu precisava chegar a uma cachoeira, e eu fazia assim, falei, não, mas eu estou ouvindo a cachoeira. Se eu caminhar mais, se eu for mais um pouco, eu vou chegar nela. E ia ficando cada vez mais perigoso aquele caminho. Aí, vocês já viram aqueles desenhos que tem de um lado um anjinho falando e do outro lado um diabinho? Então, estava eu com o Espírito Santo aqui de um lado e o Satanás do outro. E o Espírito Santo falando, seja sábio, rapaz, volte. E os capeta vinham no outro ouvido e falava, você está louco, você sabe que se tu voltar lá, todo mundo vai ver que você
foi pelo caminho errado, vai ter que voltar, eles vão tirar sarro de você, você vai levar uma bronca. Para com isso, cara. Pastor, 54 anos de idade, vai ficar se humilhando, levar... Não, vai não, cara. Escuta, a cachoeira está ali, segue esse caminho que tu vai chegar nela. E eu ficava naquela, eu ia um passo para lá, eu ia e voltava. Até que eu pensei, não. Quanto mais longe você for no caminho errado, maior vai ser a tragédia, mais difícil é para voltar. Bora engolir o orgulho. Subi uma montanha. Gente, aquela montanha, nem os legendários não subiram. Eles mesmos falaram, não, isso aqui é loucura. Isso aqui nós não vamos colocar para ele subir. Eu tive que subir ela de volta. Correndo, porque não podia perder agora o pessoal lá em cima, né? Subi aquela montanha, correndo, com as pernas, não tinha mais perna. Cheguei lá em cima, o que aconteceu? Cara, tive que ouvir um monte de gente dando risada de mim, né? E aí, achou um caminho legal, podemos ir por ele? Eu, não, cara, segue. Primeiro deram risada, depois veio a bronca, né? Quantas vezes nós já te ensinamos? Legendário não anda sozinho. Homem só é presa fácil. A rua, legendários? Eu, sim senhor. Aí depois, lá de baixo, ele mostrou, você está vendo por onde você estava indo? Está vendo ali, você ia chegar naquele precipício. E depois de chegar ali, você não ia conseguir mais voltar. Uma hora dessa, nós podíamos estar tendo que socorrer, tirando só o teu corpo daqui. Eu falei, é preciso escolher bem o caminho, é preciso andar no caminho certo, porque se você for pelo caminho errado, vai ser muito difícil você voltar. E o caminho é algo que eu tive curiosidade desde a minha infância em encontrar esse caminho. Desde a minha infância, mesmo sem ter muito conhecimento, mas eu procurava o caminho. Eu sempre pensei, há um caminho. E o caminho que eu conhecia na minha casa, na minha família, era um caminho da religião. Fui criado numa família muito religiosa. Daquelas que toda quarta-feira chegava a capelinha. Quem aqui é católico, foi católico, já rezou para a capelinha veio na casa? Então, capelinha chegava, reunia a família, todo mundo lá, dobra o joelho, vamos rezar o terço. Claro que era um problema, né? Nós éramos um monte de primo, e aí botava lá. A hora que um primo olhava para o outro e fazia uma gracinha, acabou, era todo mundo. Rapaz, aquela capelinha, ela deixou fortes lembranças em mim. As minhas orelhas são meio compridas, tanto puxão de orelha que eu levava, porque nós... Imagina, tudo criança, cara, a gente começava a rir, começava a fazer brincadeira. Esse caminho da religião, daquele tempo que nós tínhamos medo da Sexta-feira Santa. Rapaz, Sexta-feira Santa, você está maluco. Não podia respirar forte não, cara. Rir, se alguém desse risada, você já podia contar que o chinelo da avó já voava. E ela já ameaçava, amanhã eu vou ter tirar aleluia. Que no outro dia era o sábado de aleluia, né? Tirar aleluia que ia apanhar mais que o Judas. Porque no dia da Sexta-feira Santa ela não podia te bater, né? Sexta-feira Santa não pode bater, então a gente pegava e aproveitava, a gente fazia as coisas, que na Sexta-feira Santa não podia apanhar. Mas no sábado eles tiravam o aleluia da gente, no sábado é aleluia. Fui criado nesse caminho. Sempre com uma excelente boa vontade e intenção de meus avós e de meus pais, de me mostrar o caminho do que era certo, mas eu achava que tinha algo mais. Certa vez eu estava na minha casa, eu tinha já uns 18 anos, eu morava sozinho, e eu acendi uma vela, sentei no chão, e comecei a falar. Eu lembro até hoje, espíritos ruins, saiam daqui.
Espíritos bons, fiquem aqui comigo. Espíritos ruins. Na minha inocência, eu queria o bem. Eu queria o bem e queria me afastar do mal. Eu via que sabia que tinha muita coisa má dentro de mim. Muitas coisas que eu fazia não eram legais. E eu percebia que havia uma influência muito ruim na minha vida. É por isso que eu fiz aquilo. Você perguntava, mas você leu isso? Você viu? Não, do nada. Eu fui lá, acendi uma vela, sentei no chão e comecei com esse mantra. Passado alguns dias, aconteceram algumas coisas bem ruins. E aí me levaram para um outro lugar. Simplesmente me falaram, tal hora não está passando aí, esteja pronto. Aí me levaram para uma outra cidade, algumas centenas de quilômetros distante. Isso eu tinha acho que 19, 20 anos. E de repente eu me vi em um centro espírita. Eu falei, legal, vou conhecer mais alguma coisa. Quem sabe seja esse o caminho. E era interessante, porque durante o dia tinha uma fachada. Era aquelas coisas bonitas que vocês viram. Já viram aqueles caras de branco? Paz. Era muito legal, bonito. Falei, rapaz, achei o caminho. É isso aqui, só gente bem, só gente boa, só gente de bem. Quando chegava a noite, as coisas mudavam um pouquinho, né? Ia para um outro caminho. E até que eles já achavam que eu estava já na turma, vamos dizer assim. Aí teve uma sexta-feira que a gente pegou e foi por uma parte que eu não conhecia, lá no fundo do terreno, que tinha uma outra casa. E quando chegamos naquela casa lá no fundo do terreno, aí primeiro eu me senti à vontade, assim, porque como flamenguista, olhei tudo vermelho e preto. Uns desenhos no chão, um monte de velas. Tinha uns altares, igual eu tinha visto em outros lugares, só que naqueles altares lá só tinha demônios, imagens assim de demônios. E muito tempo depois eu fui descobrir que aquilo se chamava quimbanda. E eu ficava curioso em ver tudo aquilo. Eu achava que interessante essas coisas, né? Aí eles me colocaram lá, porque eles disseram que eu tinha uma paz, alguma coisa, me colocaram para segurar demônio. Eu vejo aqueles caras domar, rodeio em touros, né? Eu falo, rapaz, isso aí, você não tem ideia do que é segurar um demônio. Amarravam os caras e colocavam algumas coisas para proteger, não machucar muitos deles, e amarravam eles e colocavam lá para segurar, para a hora daí eles invocavam o demônio. Aí a hora que o demônio via, rapaz, já aquele filme do Hulk? E lá até acalmar o bicho. Daí tinha os caras que vinham lá e queriam pedir aquela coisa para aquele demônio. Ok, agora tem outro ali que quer pedir, mas quer pedir para outro demônio, daí manda esse embora, vem outro. Impressionante, cara, as coisas que você vê na vida. Um menino de 20 anos, procurando o caminho. De repente estava no cemitério, com gente nua em cima de um túmulo, numa sexta-feira, meia-noite, buscando o caminho. Comecei a ler uns livros de Allan Kardec que tinha por lá. Li todos, por isso que um dia eu falei aqui, alguém falou de Allan Kardec, eu falei, cara, quer falar sobre isso, eu posso falar, eu li todos os livros. E o cara, qual você leu? Eu falei, todos. Então podemos conversar sobre isso. Buscando o caminho, buscando saber o que é verdade, tentando entender a vida, porque era o que eu buscava, era alcançar a vida. Nessa busca, aconteciam coisas incríveis, né? Dava para fazer um filme de eu estar sozinho uma noite, que o pessoal tinha tudo, porque daí me largaram lá, eu fiquei morando nesse lugar. Fiz um intensivão.
Às vezes me fala de fazer uns cursos sobre libertação, que você vai ver coisas assim. Eu falei, cara, sabe aquele negócio, menino, você vai ver coisa. Eu vi muita coisa. Talvez o mais impressionante foi uma noite que o chão começou a levantar. Um pouco assustador, porque eu estava sozinho em casa. O pessoal tinha viajado e eu fiquei sozinho. Estou lá lendo um livro. Estou lá lendo um livro tal, e não sei o que, e de repente escutei uns barulhos na cozinha. Eu falei, que barulheira é essa? Levantei, fui lá para ver. Isso é na cidade de Chapecó. Quando cheguei na cozinha, não era grande assim, claro, era aqueles taquinhos, sabe? E aquilo lá começou a subir, e subir assim. E eu olhando aquilo e só pensando, rapaz, quando o pessoal chegar, como é que eu vou explicar que não fui eu que fiz isso? Foi lá que eu aprendi sobre como os animais são sensíveis, né? E isso me serviu já, em vezes como pastor, eu estou orando com alguém, não sei o que, eu falo, gente, mas que estranha a situação, e de repente vem algum animal ali, um animal fica literalmente endiabrado, e você perceber, e daí na hora, isso já me ajudou, pastor Flávio, de eu pegar e falou, ei, espera aí, porque eu estava tentando dar um aconselhamento, eu falei, para que o rumo é outro, e aí repreende e pronto, falei, o bichinho me ajudou a perceber o que é que está acontecendo mesmo. Foi um tempo em que eu aprendi muita coisa, mas aí me expulsaram de lá, porque como eu disse, eu estava buscando o caminho, eu não procurei aquele lugar, me levaram para lá, e pessoas que me amavam muito, entenda uma coisa, as pessoas que me levavam para lá, achavam que aquilo era o melhor para mim, elas não tinham nenhuma maldade, jamais imaginavam que estariam me levando para demônios, mas eu estava naquele lugar, e justamente eu estava com um pessoal lá, e tinha uma menina, uma moça, ela estava muito assustada, a hora que nós estávamos lá nessa tal casinha lá, e aquela era uma noite em que estava pesado, imagina, você está ali invocando demônios, né? E não é que você está invocando sem saber, você não sabe o que você está fazendo, não, você está invocando, você sabe o que você está fazendo, o que vamos fazer hoje à noite? Cara, hoje vamos lá invocar uns demônios, era isso. Não é que você ia lá e olha, apareceu alguém. Não, nós fomos lá para isso, para invocar uns demônios. Tanto que por isso que pegava e preparava todos os negócios, cerimoniais ali, não sei o quê. Tinha os altares, tinha as bebidas, tinha as comidas, tinha não sei o quê. Amarrava o cara, tal e tal. A gente sabia o que estava fazendo. Nós estamos fazendo o que aqui? Invocando demônio. Você vai num lugar para fazer isso, para invocar demônio. Coloca aquelas roupas lá. De vez em quando queimava, essa moça mesmo, de vez em quando queimavam ela com vela, deixava toda nua lá, e daí queimava, ficava queimando ela e tal, porque tinha a pombagira lá, ou a não sei quem que pediu para isso. E aí essa noite, justamente essa moça, para você ter uma ideia, essa moça é a mesma que eu vi dançando nua em cima de um túmulo numa sexta-feira lá, e um demônio, lá daí não era o cara, realmente aquela vez eu vi um demônio com ela, em cima daquele túmulo. E para ter uma ideia, nesse dia, até essa moça ficou com medo. Porque a coisa realmente, o bicho estava pegando ali, Ricardo. E na hora que ela pegou na minha mão, ela disse, eu estou com muito medo. Eu falei para ela, fica tranquila, Deus cuida de nós. Rapaz, a hora que eu falei aquilo, aquele demônio virou no capeta. Ele arrebentou com aquela casinha, porque ela era de madeira, ele arrebentou com aquele lugar, arrebentou, e todo mundo louco, e daí me tiraram, foi quando eu fui expulso de lá. Que eles tiraram de lá, eu acho que eles perceberam, esse aí não adianta. Eu fui desmascarado, eu não era um deles. Eles já ficavam muito assim de por que eu não incorporava nenhum bicho. Porque todos ali incorporavam, né? E daí
o pai da manada lá, ele dizia que não, ele falava que ele tem o corpo fechado. Na concepção, na cosmogonia deles, eles misturam todas as coisas, e daí o cara falava, não é porque ele é filho de Oxalá. Oxalá, naquela bagunça deles, eles falam que é Jesus. Eu falei, cara, hoje eu falo, não é que eles estavam certos? Não é que eles estavam certos, cara. Mas eles ficavam muito encrencados com isso, sabe, encucados com isso, pastor. Falava, por que todo mundo lá incorporava e eu não? Que era justamente esse o motivo que eles colocavam eu segurar o bicho lá. Procurando o caminho. Procurando o caminho. Procurando achar um lugar. Procurando achar um sentido para esse mundo. Me expulsaram de lá. Fui embora. Me ameaçaram um monte de vezes. Um dia apareceram na minha casa, aqui em Foz do Iguaçu, na casa dos meus pais, para dizer que os espíritos estavam furiosos comigo. Eu falei, avisa eles que eu estou furioso com eles também. Eles diziam, ele é um espírito. Eu falei, eu também sou um espírito. Eu também sou. Eu sou um ser espiritual que está vivendo uma experiência na carne aqui por uns anos. E daqui uns dias eu estou na eternidade espiritualmente com o meu Deus. Buscando o caminho. Buscando o caminho. Buscando encontrar o que é a verdade, afinal de contas, dessa vida. Ainda jovem, adolescente, me larguei no mundo. Deus é tão bom que me fez conhecer justamente a Juliana nesse tempo. Melhor fase da minha vida. Conheci a palavra nessa época, sozinho. Sozinho. Na casa da minha avó, um dia peguei a Bíblia, isso é uma outra história. Depois de um tempo, acabamos casando. Só que eu nunca procurei uma igreja. E se vocês querem saber por que eu sou tão igrejeiro, e porque eu fico meio assim quando alguém me fala, eu não preciso de uma igreja para ser um bom cristão. Eu falo, bom, talvez para você funcione, para mim não funcionou. Para mim não deu certo. Eu me tornei um daqueles demônios. O problema é que eu já era casado e com um filho numa altura dessa da minha vida. E aí eu transformei a minha casa em um inferno. Tudo porque nessa busca pelo caminho me faltava a verdade. E eu ficava tentando encontrar um sentido para a vida, caminhando para a morte. Passava a noite agora com álcool, balada, festas. Como alguns ouviram alguns dias atrás, eu tinha quem me financiasse para fazer tudo isso, sem limites. Viajava para os lugares já com tudo programado no que ia fazer. Buscando um sentido para a vida. Buscando uma verdade, tentando entender qual era o caminho. O incrível é que em tudo isso, Deus me cuidava. Eu estar vivo hoje é uma prova do amor de Deus. Sabe quando dizem, talvez já tenham ouvido alguém te dizer, Deus tem um projeto para a sua vida. Eu acredito e muito nisso, porque eu ouvi as pessoas me dizerem isso. E eu pegava e pensava, Deus pode até ter um projeto para a minha vida, mas eu não tenho um projeto com Ele. Mas o fato de eu estar vivo, mostra que realmente Deus tinha um projeto para a minha vida. Porque eu me envolvi em inúmeros acidentes de carro. Nunca fiz nada. Eu não morri de AIDS.
Isso para mim é inacreditável. Eu não fui morto nas muitas e impressionantes encrencas em que eu me meti. Não me mataram. Eu procurei sentido da vida nas baladas, nas festas, nas bebidas, nas drogas, no sexo. Eu ia procurando eu nem sei o que eu procurava, mas eu me entreguei totalmente a essa vida de devassidão. Eu caminhava para a morte, achando que eu estava aproveitando a vida. E incrível que eu achava que isso era o legal, que isso era o melhor da vida. Eu gostava até de contar para as pessoas do que eu havia feito. E cada vez, ao perceber que esse momento, esse prazer momentâneo deixava um vazio no final, o que é que eu fazia? Mais festa, mais bebida, mais drogas, mais sexo, mais coisas que não tem como preencher, porque elas não têm a forma do vazio. Todos nós temos um vazio dentro de nós, em forma de Deus. Sabe aqueles brinquedos de criança, que tem aquelas forminhas, que você encaixa assim, tem a estrela, tem o quadradinho, tem o círculo. Você vai pegar a estrela, ela não vai encaixar no quadrado. Você vai pegar o triângulo, ele não encaixa no redondo. E nada, nenhuma dessas coisas preenchia o coração, o vazio do meu coração, porque elas não tinham a forma, porque o vazio do meu coração era um vazio de Deus, era dele que eu tinha sede e fome, só que eu não compreendia. Eu realmente caminhava para a morte pensando em viver a vida. O resultado dessa vida foi tristeza, depressão, dor, destruição da família, falência financeira e tantas outras desgraças. Quando eu pensava em religião, o que eu lembrava eram as rezas, os terços, mas aquilo me envolvia numa religiosidade. Eu não percebia que, na verdade, aquele não era o caminho. O que eu tinha conhecido antes, no Espiritismo, o Espiritismo, principalmente do Kardeccismo, ele é curioso, né? Eles julgam que eles têm resposta para tudo. Se você lê os livros deles, é impressionante. Eles fazem questionários, perguntas e respostas, e eles usam, inclusive em um deles, que chama-se o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles pegam só passagens bíblicas para responder como é a doutrina espírita. Colocam só, e eles pegam só, e está na Bíblia mesmo, e eles colocam lá exatamente o texto bíblico. Eles só não colocam o contexto. E um texto, fora do contexto, é um pretexto para uma heresia. Eles pegam um texto totalmente fora do contexto e colocam lá para justificar as heresias deles, os absurdos deles. Basta alguém conhecer, não precisa ter um nível avançado de Bíblia, não, conhecer o basiquinho da Bíblia e já cai por terra, não tem mais como ser espírita porque você percebe que está tudo errado. Então eu percebia que se as rezas, os terços não era esse o caminho, também eu percebi que o Espiritismo não era a verdade. E então também percebi que aquelas vidas de festas, de orgias, de prazeres que o mundo me dava, eu sentia cada vez mais nele um cheiro de morte. E eu percebia que aquilo não era a vida. Eu não encontrei na religião um caminho. Eu não encontrei no Espiritismo a verdade. Eu não encontrei nos prazeres deste mundo a vida. Quando eu achei
que nada então poderia me satisfazer, que nada iria preencher o meu coração perturbado. Um dia eu li uma palavra, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, projeta para mim, por favor, João 14, 1. Pensa alguém que vivia com um coração perturbado, esse alguém era eu, e de repente justamente vem essa palavra, que o coração de vocês não se perturbe. E aí me chamou a atenção, eu falei, cara, tudo que eu tenho é um coração perturbado. Isso é tudo que eu tenho, um coração perturbado. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. E aí eu pensei, um lugar para mim? Sério? É isso que eu queria saber, para onde eu vou? E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. E aí, Aguinaldo, personificado em Tomé, pergunta, Senhor, eu não sei para onde você vai, como é que então que nós podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando eu li, eu falei, tem um erro aqui de concordância, né? Ninguém vai ao Pai, né? E aí eu tive que entender que do Pai, Filho e Espírito Santo, que são um, e por isso Jesus não precisou dizer, ninguém vai ao Pai, senão por mim, assim, ninguém vem ao Pai, porque Ele está no Pai. Aí eu encontrei caminho, verdade e vida. Aí eu encontrei um sentido. Eu vi que o caminho que a religião não é, a verdade que o Espiritismo não tem, a vida que o mundo não pode te dar, tudo isso eu encontrei em Jesus. Você talvez tenha uma história parecida com a minha. Talvez você também tenha passado por tantos becos procurando o caminho. E de repente você chegou e percebeu que não tem saída daquele caminho, aquele beco. Talvez você também, como eu, tenha ouvido tantas mentiras procurando a verdade. E talvez também você, como eu, esteve muito perto da morte, prestes a perder a sua vida. Mas saiba que hoje você não está aqui por um acaso. Uma semente, algum dia foi plantada dentro de você. Assim como eu, quando pequeno, uma semente foi plantada dentro de mim. Aquelas pessoas, talvez ainda que procurando por um caminho errado, mas elas queriam me mostrar e me ensinar o que era bom. Assim como também dentro de você. Só que toda semente, se ela não for regada, ela morre, ela precisa de água. E a água, quem pode entregar para você é Jesus. Ele é a nossa fonte de água viva. Ele disse que todo aquele que beber da água que é Ele, nunca mais terá sede. Se você está aqui hoje, é porque tudo que você viveu te preparou para esse momento. Tudo que você viveu te preparou para essa noite. Quem sabe você levantou hoje e você nem sabia que ia estar aqui nesta noite. Mas você está aqui porque Deus te escolheu
porque você precisava ouvir essa palavra. Aquelas dúvidas a respeito do mundo e para onde vamos e o que acontecerá, quando a gente lê João 5:24, coloca para mim João 5:24, você vê Jesus falando, em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E aí você já não precisa se preocupar mais com a morte, porque a morte ela já foi derrotada lá na cruz. Até Jesus ressuscitar, a morte era a palavra final. Morreu, mas aí Jesus pega e ressuscita. Falou, viu? Não acaba não. Eu tenho poder para vencer até mesmo a morte. Você, em Cristo Jesus, já não está mais sob o domínio do medo. Porque o que é que vai temer aquele que já não tem mais medo nem da própria morte? Não permita que o diabo venha te amedrontar. Não permita que o diabo venha querer te assustar, te falar sobre tragédias, te falar sobre medos, te falar sobre crises, te falar sobre enfermidades e sobre inferno, porque o inferno é o lugar dele, não o seu. Você é filho de Deus. O Evangelho de João nos ensina que todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, recebeu o direito, adquiriu o direito de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. E Deus é um pai e um bom pai. E que vai te guardar hoje e sempre. Amém? Fique em pé.